noite a todos. Diante desse fundo, preparando seu coração aí para receber a minha palavra. Ai, Senhor. Mas boa noite, privilégio estar aqui para ministrar para vocês. E, gente, na verdade, eu tô assim, né? Deve ter gente perguntando assim, nossa, mas vai começar uma palavra 9 horas. E eu tô assim, será que eu preciso subir mesmo para falar alguma coisa? Então, a gente está, né, empatado aqui. Mas, na verdade, esse é o privilégio dos 5 ministérios. É o privilégio de... Você está sentado aí, não é que você não vê a hora de você subir. Você não tem problema em subir, porque você está sendo ministrada e você está recebendo, e você também está recebendo o seu espírito, e por você fica quietinho ali. Porque esse é o privilégio dessa casa. Poder ouvir uma palavra como essa, uma palavra que, na verdade, descreve, acho que é a história de muitas pessoas aqui. E descreve a minha história, a minha vida. E eu queria agradecer a Deus por esse privilégio. Vou ser bem rápida hoje, prática também. Eu entendo a hora, mas eu entendo que o Senhor, nós não estamos presos ao relógio. Então, eu acredito que a apóstola ministrou e falou aquilo que Deus queria falar e se moveu da forma que Ele queria se mover. E se eu subisse ou não subisse, para mim, eu estava plena e satisfeita, pastora Zelinda, de tanto que nós somos ministrados hoje. Mas eu quero contribuir um pouquinho mais aí no seu espírito. Você aguenta? Amém? Então dá uma chacoalhada aí, bota esse alimento no lugar. E é lindo ver um apóstolo ministrando, né? E aí vem um profeta, o apóstolo já deu uma aliviada boa aí, né? Agora eu vou trazer de novo. Mas de uma forma, compartilhar aquilo que Deus ministrou ao meu espírito. E hoje eu acordei com uma frase assim. Deus falou comigo em alto e bom som. Porque eu não vejo como o homem vê. Foi o que eu ouvi de Deus. Porque eu não vejo como o homem vê, então vamos ao profeta Samuel. E a palavra diz assim, ao profeta Samuel, não se atentes para o que você vê. Não se atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. E quero continuar, se Deus me der graça nessa noite, a ampliar a sua visão e ampliar a sua visão em relação ao seu futuro dentro daquilo que o Senhor já estabeleceu e já viu por você. Eu quero nessa noite, diante dessa palavra, porque essa frase no meu espírito fala muito forte, porque eu fui alvo disso. Porque eu não vejo como você vê. Porque se por um lapso ou por um momento na minha vida, eu tivesse parado para pensar e ver com os meus olhos, eu jamais estaria aqui nessa noite. Eu jamais teria o privilégio e a condição de falar do Evangelho e falar de Cristo e ministrar Cristo na vida das pessoas. Porque eu vejo do meu jeito. E quando eu via, como a apóstola disse, talvez eu vou ser um pouquinho repetitiva, dentro das coisas que ela já colocou, mas eu via dentro do meu cenário, da minha história, da minha limitação. Até que um dia, o Espírito Santo chegou na minha vida e falou assim, eu não vejo como você vê. Você se vê assim, incapaz de qualquer coisa. Incapaz, talvez de ir do lugar onde eu morava até a capital, que era a Vitória do Espírito Santo.
E o Espírito Santo já falava assim: eu não vejo como você vê, filha. Eu já te vejo. Porque o futuro já estava determinado. Eu já te vejo andando pelas nações. Eu já te vejo desfrutando de uma herança. Eu já te vejo assim, e assim, e assim. Só que isso foi da noite para o dia. Isso foi sendo quebrado na minha vida. Nas minhas estruturas. Na minha mente. Na minha alma fraca, doente. E Deus foi construindo uma história. E hoje eu posso orar assim: Senhor, eu quero ver o que o Senhor vê. É diferente. E hoje eu posso dizer assim: Senhor, não me deixa de fora de nada que o Senhor vai fazer e estabelecer na minha geração. Porque eu vejo e eu quero continuar vendo o que o Senhor está vendo. E nessa noite eu quero declarar isso sobre a tua vida. Se eu puder falar aqui 20 minutos para você, eu quero ampliar a tua visão. E eu quero dizer para você: o Senhor não vê como você vê. Ele vê de forma profética. Ele vê de forma apostólica. Ele vê de uma maneira que a sua mente não é capaz de imaginar, por causa da tua condição, muitas vezes. Por causa do nosso histórico, por causa dos nossos pecados. Mas aí quando ele vê, quando ele olha, ele já não vê mais a Camila, ele já não vê mais a Leila, ele já não vê mais a Adriana, mas ele vê aquele que é pleno, aquele que é cheio de conhecimento, aquele que é a sabedoria, que é a verdade e que é a plenitude de todas as coisas. Ele vê o Filho em mim, ele vê o Filho em você. Por isso que não tem como apresentar nada diante de Deus, nenhuma desculpa diante dele, porque ele vai falar: peraí, eu não vejo o que você está vendo. Eu já vejo alguém que venceu, eu já vejo o panorama, eu já vejo o propósito eterno, eu já vejo todo, e você está nisso. Eu não vejo a sua timidez, eu não vejo o seu pecado, eu não vejo que você é viciado na internet, eu não vejo que você... tantas coisas que você pode colocar aí na sua vida. Eu não vejo que você tem medo de falar em público. Eu não vejo que você acha que por você não ter condição financeira, eu estou dando vários exemplos, por você e eu não ter condição financeira, você não vai chegar à universidade. Deus está falando nessa noite: olha aqui, eu não vejo como você vê em nenhum aspecto da tua vida, em nenhum aspecto da tua casa, da tua família e da tua história. Eu vejo o que eu já estabeleci na eternidade para essa geração. Para essa geração. E eu quero te dizer algo nessa noite: você não está fora disso. Mas você não me conhece. Você não me conhece nos bastidores. Eu não preciso te conhecer nos bastidores. Eu só preciso profetizar sobre a tua vida que o Senhor não vê como você vê. Porque existe uma palavrinha chamada graça. E ela muda tudo na nossa história. Olha para o seu irmão e fala bem assim: eu sou alvo da graça. E a nossa geração é alvo da graça. Por isso nós estamos aqui hoje. E que privilégio. Nós estávamos no café conversando e falando um com o outro. Que privilégio. Com 15 anos de idade, acho que eu nunca imaginava chegar perto de uma deputada federal na minha vida. Quanto mais sentar para receber a palavra que vocês receberam. Eu jamais tive o privilégio de sentar diante de uma pessoa como a apóstola Leila.
e ser ensinada a ser mulher, e ser ensinada a ser esposa, e ser ensinada a ser filha. E você hoje é um privilegiado. Hoje nós temos esse privilégio. Geração de privilégios vocês. Geração de privilegiados. Nós podemos pegar tudo isso, colocar numa bolsa, pegar uma malinha e descartar. Ou nós podemos nos levantar hoje como responsáveis pelo futuro e transformar tudo isso em ferramentas vivas para que o reino de Deus avance. O Brasil que o Senhor vê, o Brasil que o Senhor vê, já está determinado. Já está selado. Nós vamos apenas trazer isso à vida, trazer isso à existência. Mas o que eu vejo, o que muitas vezes nós vemos como sociedade, como nação, é o que a mídia impõe, é o que as estatísticas mostram, é o que o cenário econômico mostra. E na verdade Deus está dizendo, eu não estou nem aí para essas coisas. Porque enquanto nós estamos falando aqui, Deus está em outro plano, falando na eternidade e falando de um Cristo que habita em você. E a partir do momento que nós entendermos isso, nós podemos mudar a história da nossa nação. Nós podemos mudar a história da nossa casa, a história da nossa vida. O maior problema, Deus me disse, da nossa geração hoje, é que nós nos transformamos não numa geração de visão, mas numa geração de exibição. Nunca se exibiu tanto. Não uma geração, eu digo isso como um todo, de visão profética, de visão de ver o que Deus vê. Mas uma geração de exibição. Eu exibo para ostentar. Eu exibo para envaidecer. Eu exibo para se gabar. E ninguém, como sociedade estou ministrando, e ninguém se preocupa em tirar os olhos do próprio umbigo. Sabe aquela pessoa que você dá uma responsabilidade para ela? E até que os créditos venham para ela, ela é super responsável. Super responsável. Porque até então, as pessoas irão olhar e falar, nossa, fulano é muito responsável. Olha, vou atribuir a ela mais responsabilidade. Agora o que Deus está falando aqui é outra coisa. Deus está ampliando a nossa visão. Porque Deus está falando de geração, Deus está falando de nação, Deus está falando da nossa nação impactar outras nações e das nações virem à nossa nação. Nós não estamos preocupados e eu creio que nessa casa nós ministramos isso, nós batemos nessa tecla porque nós somos chamados todos os dias a sair do nosso umbiguinho. Todos os dias. Nosso propósito é eterno, nosso propósito é coletivo, nosso propósito é maior, muito maior do que a minha exibição pessoal, do que a minha ostentação pessoal. Eu não quero fazer parte de uma geração que se exibe, eu quero fazer parte de uma geração profética que vê o que Deus vê, que enxerga o cenário econômico sim, porque se estuda, não é alienado, mas que vê muito além. Que vê uma tendência no espírito, que vê uma tendência de algo muito maior do que o cenário econômico nos mostra. Esse não é o nosso chamado apenas. Você está sentado aqui nessa noite, como a apóstola disse, pessoas forjadas, pessoas que Deus separou, sábado à noite, meu irmão, 10 horas da noite. Ouvindo uma profeta que grita falar. Tem que ter muita responsabilidade. Tem que ter muita responsabilidade. Mas é porque isso queima no meu espírito. A rota da nossa geração não mudou. A rota do nosso futuro não mudou. Nós temos sim mapa e GPS para onde estamos indo.
Pode o mundo espernear, pode o mundo gritar, pode falar o que quiser, mas nós temos um alvo, uma direção, um propósito maior do que uma exibição pessoal. Muito maior. Nós somos filhos, nós temos herança. O problema do futuro, hoje, é porque a visão profética é comprometida. Porque se você vê profeticamente, se você vê com os olhos do Espírito, e não apenas com os olhos materiais, os olhos carnais, nós vamos ver muito além, e nós não vamos nos intimidar, nós não vamos parar, nós não vamos deixar de fazer por nenhuma notícia da Rede Globo, ou de qualquer outro canal. Porque nós sabemos, e eu falo isso com toda a humildade, com toda a graça que o Senhor pode nos dar nessa noite, mas nós temos um alvo. Nós temos um objetivo e nós vamos gastar os nossos dias por isso. Nós vamos gastar os nossos dias por isso. Até que Cristo seja manifestado, impartido nessa geração, tomando forma nas pessoas. É isso que move a nossa vida. É isso que move o nosso coração. Como que uma geração vai se mover se a visão profética é comprometida? Como que uma geração vai saber para onde está indo? Como que ela vai saber em quem votar? Como que ela vai saber em como se posicionar? Como se portar? Como se responsabilizar por algo? Se o Senhor não vê como o homem vê. O nosso clamor é para que a nossa visão seja ampliada dentro do propósito eterno de Deus. E nós possamos ver o que Deus está vendo. Você precisa fazer 2 perguntas para Deus. Deus, onde a minha geração está agora? O que o Senhor espera da minha geração agora? E a outra, Senhor, não me deixe de fora disso. Não me deixa de fora disso. Nós podemos ter muitos atributos bons, de pessoas boas. Nós podemos vir todo domingo na igreja, ficar sentadinho, ouvir a palavra, ir para casa e estamos todo mundo salvo e está tudo certo. E vivemos com uma percepção espiritual iludida, achando que é o suficiente e que é o plano de Deus por completo. A salvação, meu irmão, não é o fim de nada. A salvação é o ponto de partida, a hora que Deus te encontra, que Deus te chama, que revela o Cristo na sua vida, que toma a sua vida, ali é o ponto de partida para um propósito muito maior. Para um propósito muito maior. Como nós estamos enxergando o nosso futuro? E nós atendemos muitas pessoas, eu tenho medo do futuro. Eu tenho medo do que está por vir. Eu tenho medo do que vai acontecer, mas nessa noite, isso cai em nome de Jesus. Porque o Senhor não vê como você vê. E a partir de agora, a partir de hoje, a partir desses dias e de tudo que tem sido ministrado na sua vida, a sua visão é completamente mudada. O seu senso de responsabilidade. Não que nós, irmãos, não tenhamos visto ou não temos responsabilidade até aqui. Nós temos, mas Deus pontuou algo. Deus separou dias para falar de algo específico. Como a apóstola disse nessa noite, Deus está chamando aqui no canto e falando assim, ó, vamos mudar. Vamos amadurecer mais rápido. Porque lá em Gálatas disse o quê? Que o filho, enquanto é menor, ele não pode tocar na herança, ainda que ele seja dono. Ainda que ele seja herdeiro. O testamento está lá, né, apóstolo? Está no testamento, ninguém tira. Mas precisamos amadurecer. E o Senhor foi ministrando no meu coração que nós vivemos hoje nos dias do exibir. Nos dias do parecer. Nos dias do fake. Repita comigo, dias fake.
falso, mentiroso. Dias onde o consumo do corpo perfeito é o que prevalece. Dias onde que o dinheiro a qualquer custo é o que vale. Dias que onde a exposição sem limites, a falsa propaganda, aí vão empurrando a gente para uma falsa mentirinha. Mas querendo estabelecer isso aqui como cultura, como pensamento, como verdade. Olha o perigo. Olha o perigo. Onde que se você não entrar no manequim 36, 38, você está fora do padrão. O Senhor não vê como o homem vê. Se você não tem ambição financeira, o dinheiro a qualquer custo. E tantas coisas que nos tentam ir nos engessando devagar. E nós vamos ficando ali o quê? Travados, empurrados para essas mentiras do diabo. E tentando estabelecer a nossa geração no meio das trevas. Mas com uma placa de verdade. Com uma placa de que esse é o padrão, esse é o correto. Com uma placa de que é assim que tem que ser. E desce para a nossa goela abaixo. E aí nós nos levantamos como voz profética. Deus não precisa de uma multidão. Nós nos levantamos como voz profética e vamos estabelecer outra cultura e vamos estabelecer outro padrão. E aí vamos empurrando também devagarzinho. Vem aqui que eu tenho uma verdade para te apresentar. Vem aqui que eu tenho uma verdade para te apresentar. Eu tenho uma verdade que pode mudar a tua história. Eu tenho uma verdade que pode mudar a tua vida. Eu tenho a única verdade que pode solucionar a história da nação brasileira. E ela habita dentro de mim. E ela habita dentro de você. Ela mora aí. Eu estou falando de algo que é vivo. E algo que é real. É o próprio Filho ressurreto habitando dentro de nós. E aí nós somos comuns com poder extraordinário. E aí nós podemos ver o que o Senhor está vendo. Não por uma visão egoísta. Deus me falou assim: Camila, a maior responsabilidade com o futuro é vocês defenderem, morrerem se necessário e assumir essa verdade. Morra por ela. Viva por ela. Se entregue por ela, coma dela todos os dias, se alimente dela. E aí nós estamos comprometidos com o futuro. Porque aí o que nós vamos impartir não é mentira, não é falso, não é irreal, não é ilusão. De ilusão, gente, de mentira, já basta o que está sendo apresentado. Nós estamos vivendo o dia da sociedade perfeita. Onde não tem espaço para imperfeito, vocês já repararam isso? Só sobe o padrão da perfeição. E o padrão da perfeição vai subindo. E o padrão da perfeição vai ficando inatingível. E na matemática de Deus é o contrário. Quanto mais imperfeito, quanto mais pecador, quanto mais zero à esquerda, Deus vem, Deus toma, Deus derrama graça, Deus manifesta a vida. E Deus começa a usar. E Deus começa a fazer. As imperfeições não são bem-vindas hoje na nossa sociedade, porque tudo é aparência, tudo é exibição. Nós estamos formando pessoas completamente alienadas, vocês já repararam isso? Sem capacidade de raciocinar, adolescentes e jovens alienados, sem capacidade, muitas vezes de ler e já está curtindo. Não sabe nem o que está comentando. E já está dando um like, porque a vida virou like. Porque o valor de uma pessoa é quantos likes ela tem. Quantos comentários ela recebe. Chega de exibição. É tempo de visão profética. É tempo da visão de Deus para a nossa nação. Uma vida superficial. Onde a responsabilidade com o futuro está
muito longe, sabe por quê? Porque acha que o futuro não vai afetar a decisão que eu tomo agora. Para quê? Faz um nude ali na internet, isso vai afetar o quê? As pessoas estão perdendo a noção, gente. A noção do ridículo. Desculpa. Mas é a noção do ridículo. Onde já se viu? Você fazer uma lista de transmissão, desculpa entrar nesses detalhes, mas fazer uma lista de transmissão e mandar uma foto sua sem roupa. Cadê o senso? Não é nem de responsabilidade mais. É o senso crítico mesmo. E achar que isso é natural? Quer fazer eu engolir que isso é natural? Antigamente, nem na frente do pai ali você troca de roupa, você tem vergonha. Você pede para sair, para fechar ali a porta, você já fica meio sem graça. Hoje o pai abre o celular e vê a filha pelada. E ainda vê o filho curtindo, vê o filho fazendo o que tem que fazer. E quer fazer a gente engolir isso? Deus não vê como o homem vê. Vocês estão comigo? Deus não vê como o homem vê. A vida não é essa superficialidade que está apresentando. Deus está nos chamando para responsabilidade com o futuro. Deus está falando, gente, eu tenho coisa séria. Eu não estou brincando. Eu estou levantando um povo. Presta atenção. É um bando de imperfeito, mas eu estou levantando. Eu estou levantando um povo corajoso. Eu estou levantando pessoas que não cedem por qualquer coisa, que não negociam seus valores. Eu estou levantando, eu estou despertando. Somos a geração mais egoísta e imediatista que já se viu na história. O meu mundo, o meu umbigo. E hashtag para lá, hashtag para cá, eu me basto, eu sou eu, e papapá, papapá, um papo furado, cheio de rejeição. Eu falo, traz aqui para mim. Cheio de rejeição. Traz lá para o sonho de Deus, leva para lá. Que nós vamos chamar o povo e vamos ministrar Cristo. Uma moça fez esse comentário esses dias. Ela botou uma foto dela, botou uma hashtag, porque eu e o meu mundo, e eu não estou nem aí, não sei o quê, e myself, lá. E eu me amo, e eu me basto, eu rejeitada. Não se ama nada, está com problema de rejeição. Precisa ser tratada na alma, precisa ser acolhida, precisa ser amada, precisa sair desse mundo fake e entrar numa verdade presente. E entrar numa verdade. Mergulhar nessa verdade. A vida não é essa superficialidade que a mídia apresenta. A vida tem gente que acorda cedo, que vai trabalhar, que rala pra caramba. E por aí vai. E o Senhor foi falando comigo, as crianças são condicionadas à escola, porém jamais educadas pelos pais. A moda é o quê? Terceirizar. Vou terceirizar a educação do meu filho. Eu não sou contra você ter uma pessoa que te ajuda e que te dá um apoio, mas educar, dar destino, dar vida, mostrar o caminho, meu filho, é com você mesmo. Você colocou no mundo, você dá destino para essa criança. Não vai terceirizar o destino profético dela, não, porque isso é autoridade espiritual. E a autoridade espiritual está sobre quem pôs o mundo. Ali. Tem uma parcela. Mas aí eu terceirizo. Eu entendo que tem vários casos, tem necessidades, tem tudo isso. Não estou aqui acusando e colocando peso sobre ninguém que hoje ainda tenha que ter essa condição. Mas eu digo, se o tempo que você está com o seu filho, não terceiriza para o celular. Não esteja meia boca com ele. Se você está ali com ele, usufrua, desfruta do seu filho. Porque às vezes eu vejo que tem gente que está com a criança e está ali fazendo sabe o quê? Olhando a timeline. Eu vou olhar minha timeline. Eu vou olhar o que está passando ali. Quantos likes tem a curtida que eu pus? O trem que eu pus lá. É. E a molecada acorda cedo, vai para a escola, almoça,
Ao mesmo tempo já vê TV, atualiza a conversa no WhatsApp, chega na timeline, no Facebook, curte os amigos, comenta superficialmente, à tarde vai para o inglês, para natação, vai brincar, faz não sei o quê. Educação ainda nada. Pai e mãe ainda nada. E aí eu vi assim, aprende a brincar de papai e mamãe muito antes de brincar de casinha. Falta de responsabilidade muitas vezes. Omissão da nossa geração. Porque quem é o vilão da nossa geração? O tempo. O tempo é o vilão. Eu vou ser breve, Estou igual a apóstola, só mais uma. Só mais uma, você, pastora Zelida, rapidinho. Mas é verdade, Deus foi falando, eu fui anotando essas coisas porque é algo que mexe com a gente. Tem coisas que não tem como ouvir e fica calado. E ficar sem ferver a gente por dentro. Essa conferência trata de algo muito sério, gente. Responsabilidade com o futuro é algo muito sério. Tudo que nós temos tratado, na verdade, nos últimos dias e nos últimos anos nessa casa, graças a Deus, tem sido algo muito sério. A nossa geração está caminhando de forma torta, de forma desequilibrada, de forma danificada, longe da sua essência, longe da sua verdadeira essência. Nossa maior responsabilidade é manifestar Cristo. A nossa maior responsabilidade hoje é tirar essas pessoas desse universo, tirar as pessoas desse mundo. Nós não vamos seguir o fluxo, não. Para nós não cola isso, segue o fluxo. Não tem que seguir fluxo nenhum, não. Nós temos uma rota e um destino já muito bem traçado e um futuro muito bem estabelecido, obrigada. Nós temos um Deus que zela por nós, um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que na cruz do Calvário estabeleceu o futuro. Estabeleceu tudo. Consumou tudo que Ele precisava consumar. E como profeta do Senhor, nós vamos no futuro e voltamos para o presente. Nós vamos para o futuro e voltamos para o presente, porque a visão profética nos dá essa habilidade. A visão profética nos faz ver o que Deus vê. Enquanto as pessoas estão preocupadas em ver o que o homem vê, você já viu muito tempo o que o homem viu. Você está preocupado em acessar o que Deus está vendo, a forma que Ele está se movendo e como Ele está jogando. E como Ele está estabelecendo as peças. Aí Ele pega uma pessoa aqui, Ele pega um casal aqui, e Ele coloca dentro de um avião, e Ele fala, vamos movimentar as peças. Agora vocês vão para uma outra nação, e ali manifesta Cristo na vida daquelas pessoas. E gente, não é algo pessoal não. Porque eu não acho que ninguém gosta de deixar ficar 10 dias longe de casa. Mas por um propósito muito maior. Por algo que queima. Por algo que consome. Você faz o que tem que fazer, porque o seu propósito não é pessoal. O seu propósito é eterno. O seu panorama é muito maior. Deus quer nos tirar dessa superficialidade. E o problema é quando isso começa a entrar dentro da igreja. O corpo não é superficial. A cruz, ela não foi superficial. O propósito, ele não é superficial. Ser responsável pelo futuro é construir em pessoas um alicerce verdadeiro. Guarda isso no seu espírito. E esse alicerce verdadeiro se chama Cristo. Ele é o fundamento. Ele é a única verdade. Porque a vida não é um faz de conta. A vida não é um faz de conta. A vida não é o que a TV mostra. As famílias não são o que a TV mostra. O que as novelas mostram não é isso que é a vida. Não é esse faz de conta. O futuro não está baseado nisso. Nós estamos nos comprometendo hoje em estabelecer, vou dar um exemplo simples, em estabelecer uma corte, porque nós estamos preocupados com o futuro. Eu estou hoje decidida a fazer uma corte, porque eu estou pensando não apenas no meu bel prazer, eu estou pensando na minha geração, eu estou pensando em deixar um legado para o meu filho, eu estou pensando em educá-lo da maneira correta, eu estou pensando em estabelecer esse alicerce verdadeiro.
E ter uma família que vai manifestar Cristo. Por isso, quando você decide fazer corte, meu querido, você está se responsabilizando com o futuro da sua geração. E o contrário disso também é verdadeiro. Quando você decide exibir o seu corpo numa rede social ou fazer qualquer coisa. Eu não estou falando que as pessoas aqui fazem isso, mas estou dizendo que a sociedade estabelece. Aqui, graças a Deus, ninguém faz. Né? Mas é verdade. Você está se comprometendo com o futuro. É como a pastora disse, a sua decisão hoje, por mais simples. Sabe por quê? Os nossos dias parecem ser simples. Parece que estamos vivendo corriqueiros, né? Rotina. Os nossos dias são decisíveis na história. Os nossos dias são extremamente proféticos. Tudo que eu estou decidindo, que eu estou fazendo hoje, você já está dentro do propósito eterno. Você está dentro de algo muito maior. E Deus me falou bem assim, avisa para eles, para essa geração, que vai chegar uma hora que o Google não tem resposta. O Google não tem todas as respostas que você precisa. O Google não tem respostas para tratar sentimento de rejeição. O Google não tem resposta para tratar pornografia. O Google não tem resposta para tratar uma alma ferida e doente por um abuso de um pai. O Google não tem resposta para falar de futuro. Todas as respostas não estão lá. Todas as respostas estão aqui. Aqui e aqui. Porque nós portamos isso. É onde está a resposta. Mas a nossa geração não, ela quer o quê? Deixa eu dar uma googada. Deixa eu dar uma pesquisada rápida. Deixa eu me preparar, vou no Google. Se você ouve a Deus, você pode usar o Google para pesquisa da sua faculdade, para tantas coisas. Mas se você tem uma visão profética, eu sinto informar, o Google não é uma ferramenta tão eficaz. Porque nós temos a voz do Espírito. A voz que fala dentro de nós. A voz que conduz a nossa vida. A voz que orienta os nossos pais espirituais. A voz que conduz a nossa vida. É dessas respostas que nós precisamos. E nós vemos muitas vezes as pessoas falando, né, que está vendendo, mas fulano vendeu a alma para o diabo. E aí eu estava pensando assim, realmente, a gente não usa mais esses clichês, né, vender a alma para o diabo. Mas o interessante, eu até anotei aqui, a gente não faz isso, mas a gente vai depositando a nossa imagem em site de relacionamento. A gente vai depositando e exibindo a imagem em rede social. Isso não é vender a alma para o diabo? Não é tratar de exibição? Não é tratar de mostrar a sua vida, o seu corpo, que é templo do Espírito Santo? Onde hoje o ter é mais importante que o ser. E o ser não importa mais. E aí o que se tornou importante, apóstolo? O aparecer. O aparecer. O viver de aparência. O viver de mentirinha. Então se você tem 1000 curtidas, você é uma pessoa de valor, você é uma pessoa reconhecida. Seu valor não está nisso. Seu valor foi cravado numa cruz. Seu valor teve sangue ali derramado. Seu valor foi pago ali. Ali a sua história foi restituída. Ali a minha história foi restituída. Ali foi dado para nós uma nova chance de vida. Nosso valor, eu não sei porque essa frase ficou no meu espírito. Olha para o seu irmão e fala bem assim, seu valor é muito mais do que likes. Eu quero ampliar a tua visão e te tirar dessa realidade mentirosa nessa noite. Você é portador dessa única resposta. Você, hoje, é a tecnologia mais eficaz que existe no mercado. O que habita em você hoje, você é portador do futuro. Você só precisa ver o que ele vê. Você só precisa enxergar a maneira que ele está enxergando. E trazer isso para a existência. E tomar as suas decisões baseadas nisso.
Você é portador dessa verdade. Eu tinha muitas coisas para falar, mas acho que a gente pode dar passos pequenos e consistentes hoje. Muitas coisas já foram ditas, muitas coisas fortes. Muitas coisas que mexem com o nosso espírito. Muitas coisas que mexem com o nosso interior, que transformam a nossa vida. E o Senhor ministrou ao meu coração. Quando Ele não vê, como nós vemos, claro, a respeito da vida de Davi. Davi não se via como rei. Até então, Davi estava onde? Cuidando das ovelhas. Mas Davi ali aprendeu a ser responsável, mesmo naquela pequena coisa. Porque se eu estou cuidando de ovelha, e aparece um urso e um leão para matar as ovelhas, eu fujo e eu deixo as ovelhinhas. Não é verdade? Subo de uma árvore, faço alguma coisa e deixo as ovelhinhas. Mas Davi se levantou e falou bem assim, peraí, essas ovelhas são do meu pai. Eu vou enfrentar esse urso e esse leão. Ali, guarde no seu espírito, o Senhor não vê como você vê. E ali, Davi simplesmente achou que estava enfrentando, naquele lugar simples ali, urso e leão. Mas a partir dali, por um senso de responsabilidade muito maior, porque ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, e se é do meu pai é meu, e se é do meu pai eu tenho uma responsabilidade aqui, eu vou enfrentar. Davi se posiciona, e quando vão escolher o rei, o maior rei da história de Israel, quem que é nomeado esse rei? Samuel simplesmente olha aquela passarela de filhos bonitos. E o profeta também se engana, arregala o olho. Nossa, está aqui. Eliabe tem o perfil. Alto, forte. Tudo que Israel precisa. O profeta, a linha da alma e do espírito é muito tênue. Isso não é só para profeta. Nós podemos nos enganar facilmente. Mas se eu vejo o que Deus vê, eu dou um passo atrás. E quando o Senhor fala bem assim, Samuel, não se atente para o que você está vendo, porque eu não vejo como o homem vê, Samuel. O rei não está aqui. Jessé, por favor, você tem mais algum filho? Tem mais alguém que não está aqui? Porque já tem esse monte de homem aqui, nas nossas palavras de hoje, com sotaque e tudo. E daí ele fala, tem um menino que está lá, né, cuidando das ovelhinhas lá atrás das malhadas. Nós não nos assentaremos na mesa enquanto esse menino não vier. Enquanto esse menino não sentar aqui, porque Samuel falou, quer saber? Eu vou voltar atrás porque já deu uma mancada. E se eu ungir o rei errado, eu estou lascado. Você imagina derramar, ali nós estamos falando de um comissionamento, nós estamos falando de uma autoridade. Nós estamos falando de derramar um azeite na vida de uma pessoa, e há uma seriedade nisso. E ele estava ali com essa missão. E aí o Senhor falou o que com Saí? Samuel, Jessé trouxe Davi, baixo, ruivo, não tinha os atributos. Mas o Senhor não vê. E Davi se torna um dos maiores reis de Israel. Deus tira ele de uma responsabilidade local e coloca ele num panorama nacional. E coloca ele num senso de responsabilidade nacional. Vamos governar uma nação juntos, Davi. Porque ele ali resolve ser fiel à sua responsabilidade pequena. E daí ele vai diante de Golias. Daí mudou o gigante. Daí mudou a responsabilidade. Mas se você foi fiel naquela responsabilidade que foi te confiada, e se você foi fiel àquele momento ali, o Senhor fala, você é digno de vir para coisas maiores, vem comigo, vai lá na frente daquele, vai levar um lanchinho ali. Leva um lanchinho para aquele monte de cavaleiro, tudo armado, tudo preparado, para enfrentar um gigante daquele tamanho. 40 dias afrontados, tem homem aí? E Golias em cima.
Tem alguém aí para me enfrentar? Mas aí vem Davi, com a comidinha. Vou levar um lanchinho. Mas será que eu não posso, né? Enfrentar também o gigante? Ah, menino, então tá bom, vai pelo menos com a minha armadura aqui. Não deixa eu colocar nada em você, não. Quando Deus te chamar, Deus que te veste, Deus que te dá as estratégias, Deus que coloca você, te posiciona e coloca você da maneira correta. Não deixa te moldar nesse formato fake que existe, não. Nessa mentira de hoje. Sua vida não é uma mentira. Se posicione na verdade. E Davi passa para um âmbito muito maior. E passa a ter responsabilidade com o futuro de uma nação no âmbito nacional. E Deus, na sua onisciência, já tinha visto o rei de Israel. Porque Deus não está preso ao presente, não está preso ao passado e nem ao futuro. Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim de todas as coisas. Por isso, quando liberarem uma profecia ou uma palavra profética sobre a sua vida, ainda que você não se vê dessa forma, se levanta e fala: Senhor, eu não me vejo dessa forma, mas não tem problema, porque o Senhor não vê como eu vejo. E eu me posiciono dessa maneira. E eu me posiciono da maneira que o Senhor quer. Vou pular essa parte aqui. O dicionário tem uma versão para responsabilidade. Preste atenção aqui, que é assim, ó, tecnicamente falando. Trata-se de uma pessoa que tem condições de assumir compromissos, que responde pelos seus atos e muitas vezes pelos atos dos outros e sabe prestar conta. Aí eu tenho uma nova versão para responsabilidade. Responsável pelo futuro é abrir mão da sua própria vida, assumir uma responsabilidade geracional, tomar sua cruz, me seguir por amor, tendo a condição de representar o meu filho e manifestar ele por onde for. Essa é a versão de responsável pelo futuro. Ser responsável pelo futuro é você abrir mão da sua própria vida, assumir uma responsabilidade com a sua geração, toma a sua cruz, segue por amor, tem a condição de representar o meu filho e manifestar ele por onde você for. Coloque-se de pé. Vamos parar por aqui. Tem muitas pessoas que são responsáveis e sem pretensão. E Deus honra muito isso. Quero finalizar falando da vida de uma pessoa na Bíblia que eu gosto muito, que é a vida de Josué. Josué serviu a Moisés, sabendo que quem iria entrar na terra prometida era Moisés. Quem iria conduzir o povo era Moisés. Mas ele foi fiel. Ele foi fiel a Moisés a todo tempo. Sem nenhum interesse. Ele foi fiel a Moisés. E ainda que Moisés tenha visto a terra, mas o Senhor foi lá e falou assim: Josué, meu servo Moisés já está morto. Pega esse bastão, porque você é responsável pelo futuro dessa nação. Quem vai atravessar o Jordão e quem vai introduzir esse povo na terra prometida é você. Porque foi fiel a uma responsabilidade que aparentemente pequena, mas Deus me falava que eu já estou contemplando há muito tempo. Deus tem contemplado pessoas muito responsáveis aqui. Feche seus olhos. Deus tem contemplado pessoas aqui com responsabilidade, com coisas que ninguém nem está vendo. Coisas que confiaram a você e você muitas vezes já até pensou em deixar. Mas o senso de responsabilidade que o Espírito Santo colocou dentro de você te faz prosseguir e ser fiel ao que te foi entregue. Posso estar falando para uma pessoa aqui, mas é o que vem no meu espírito agora. E eu quero dizer para você, nessa noite, seja apenas forte e corajosa. É uma mulher. Seja forte e corajosa. Porque você vai pegar esse bastão e você vai introduzir um povo numa terra. Deus está formando o caráter de muitos jovens aqui com responsabilidades pequenas, mas o que eu tenho no meu espírito, o que eu vejo agora é como se Deus estivesse observando e já olhando e já provando algumas pessoas. E Deus está falando assim: eu tenho gerado isso em você.
E muitas pessoas que no meio do caminho, Deus está me falando, aprenderam a ser responsável pelo futuro. Aprenderam a caminhar de forma responsável. O Senhor está dizendo para você, apenas como disse para Josué, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. A apóstola Leila já orou nessa noite, ministrou sobre isso. Mas ainda quando eu fui ministrar com uma pessoa, a pessoa falou bem assim comigo, eu temo, porque eu não vejo meu futuro. Eu tenho medo. E eu sei que isso está sendo quebrado a cada ministração que está sendo feita. O temor, o medo, o receio. Mas essa noite eu vim aqui para você guardar essa frase no seu espírito. O Senhor não vê como você vê, graças a Deus por isso.